Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura está dividida em duas partes. A primeira parte começa com Moisés falou e a segunda parte é o Senhor disse. Portanto, aqui em cima temos o discurso de Moisés, ou parte dele, e na parte de baixo temos Moisés, que no mesmo discurso diz quais são as palavras de Deus. Portanto, fazer uma boa pausa aqui no meio, entre uma parte e outra. Depois de dar esta citação do que o povo disse, citação feita por Moisés, dar um tom diferente para que se perceba, porque não é muito fácil perceber numa leitura corrida, porque aqui não diz, e o povo disse. Portanto, nós temos que suprir essa falha do texto, digamos assim, através de uma boa leitura. Foi isto mesmo que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não ouvirei jamais a voz do Senhor. Portanto, lê-lo de forma a que ele seja distinguido por quem ouve de tudo o resto que vem antes. Depois, na segunda parte do texto, temos é Deus que fala. O Senhor disse-me. Portanto, com as diversas frases, de lê-las sempre muito bem. E aqui temos o se, destacar bem este se e se. Se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta disser em meu nome, portanto fazer aqui uma pausa boa, eu próprio lhe pedirei contas, dar solenidade aqui, porque é a sentença, digamos assim, do não cumprimento. Mas, salientar este mas, se, segunda hipótese, etc, etc, dar mesmo a solenidade aqui para marcar essa ideia de sentença. Tal profeta morrerá. E temos esta sentença aqui, está relacionada com esta e está relacionada com esta, porque aqui o povo também tem medo, receia que se ouvir a voz de Deus diretamente, que ele não poderá suportar, não poderá sobreviver. O mesmo vem aqui, e o mesmo vem aqui. Também é uma espécie de sentença de uma atitude, de uma ação, de um procedimento. Portanto, separar bem esta parte e esta parte nestas duas condições, não é? Se isto acontecer, então separar e dar solenidade. Mas se isto acontecer, separar bem aqui, tal profeta morrerá. Estamos na presença de um texto que pode ser lido como desprezar, de certa forma, o casamento, que é um sacramento, portanto, que é um meio que Deus usa para nos salvar. Portanto, não pode ser desprezado. Mas aqui o texto pode dar um bocado essa impressão. Denotar a presença da palavra preocupação. Da palavra, palavras relacionadas com ela, do verbo preocupar, preocupar, preocupar. E denotar que há uma preocupação, há duas preocupações diferentes. Há uma preocupação com as coisas do mundo e uma preocupação com o Senhor. Com o Senhor. E essa preocupação com o Senhor para Paulo, como ele diz nesta Epístola aos Coríntios, é uma despreocupação. Não queria que andasseis preocupados. Aqui a palavra até no original não é preocupado, aqui está numa negativa, mas no texto original é uma positiva. Eu quero que andeis despreocupados. É o que ele diz. Portanto, aqui foi traduzido assim. Pronto, talvez não seja a melhor forma de traduzir, mas tomamos assim. Portanto, há uma preocupação que é uma despreocupação, de facto, que é a preocupação com as coisas do Senhor.
E depois há uma preocupação que de facto é uma preocupação que é aquela que tem a ver com as coisas do mundo. E essa preocupação com as coisas do mundo é uma preocupação que divide o coração. E para Paulo, o casamento é um sinal disso, para Paulo. Apesar de ele dizer aqui que ele não quer o nosso mal quando ele diz isso, é a sua experiência que o diz, e ele diz de sua experiência. Quer dizer, é a sua experiência, não será a experiência de toda a gente, naturalmente. Portanto, há que destacar muito bem esta frase, que é como fulcral no texto. Mas aquele que se casou preocupa-se com as coisas do mundo. Destacar bem com as coisas do mundo. Não é propriamente o casamento, é aquilo que às vezes traz o casamento, que é a preocupação em excesso com as coisas do mundo, com uma certa mundanidade, com a maneira de agradar à esposa, e depois fazer uma pausa boa, e encontra-se dividido. Portanto, o problema não é o casamento, é a divisão. A divisão. Portanto, salientar aqui bem este mas, numa oposta isto ou isto. Da mesma forma, um segundo exemplo, agora já da parte da mulher, mas a mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo. Salientar bem as coisas do mundo. Forma de agradar ao marido. Depois, no fim, salientar de novo, e vos pode unir sem desvios. Cá está a preocupação com a unidade interior, a união interior, e não a divisão, e aquilo que nos possa dividir. Portanto, aqui destacar bem esta frase, e encontra-se dividido. O que mais convém é que esteja unido ao Senhor sem desvios, portanto que não haja divisão, e que o casamento não seja a ocasião, a desculpa para se apegar às coisas do mundo e dividir o coração, dividir a alma do fiel.